Bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre sofrimento. E aí tem a pergunta: por que sofremos? Quero deixar claro que meu objetivo aqui não é responder essa pergunta, mas na verdade entender biblicamente o sofrimento. E por que sofremos? É difícil de responder, é uma pergunta teológica profunda, o qual eu não tenho conhecimento para isso, mas eu vou explicar para vocês o que eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada cristã. Bom, a primeira coisa, quando a gente fala de sofrimento, é que quando ocorre o pecado, né, quando o homem peca, ocorre uma ruptura entre essa relação do Criador e da criação. Então, a gente tem uma quebra de relacionamento entre o homem e Deus. E, consequentemente, após a queda, após o pecado, entra então o sofrimento no mundo, tanto para o homem quanto para a natureza, a qual o homem recebeu ali de Deus o domínio, né? Bom, então esse é o primeiro ponto. Após o pecado, o sofrimento entra e todos nós vamos sofrer, independente de você crer em Deus ou não crer em Deus, todos nós vamos sofrer. Mas a grande questão é: para que serve o sofrimento? Né? Qual o objetivo desse sofrimento? E quando nós falamos de sofrimento, é de conhecimento amplo, que a pessoa que mais sofreu no Antigo Testamento foi Jó, né? O livro de Jó retrata muito bem o sofrimento vivido por esse homem, um homem justo, íntegro, que se desviava do mal, mas o Senhor permitiu que ele passasse por processos de sofrimento, e a gente vai ver lá em Jó, no último capítulo de Jó, após sofrer, após o Senhor também fazer várias questões a Jó, ele então entende e ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Observe, Jó conhecia Deus de ouvir, mas após todo o processo que ele passou, lembrando que ele não nega Jesus, ele não fala nada que venha ferir a santidade, né, do Senhor, ele se mantém firme na sua fé, mesmo quando sua mulher fala: Jó, olha para isso, olha o seu sofrimento, porque você não abandona, você não amaldiçoa esse seu Deus e morre. E Jó fala: mulher, fala como uma louca, recebemos o bem, não vamos receber também o mal? Então, Jó é um exemplo de sofrimento, mas que levou esse sofrimento a um patamar que o permitiu sair do ouvir para ver. Bom, Jesus também, ele foi um homem perfeito, né? Jó é um homem imperfeito no pecado, né? Jó era homem como nós, mas Jesus não. Jesus, ele foi o homem perfeito, e a gente sabe que lá no Novo Testamento ele é o nosso exemplo de servo sofredor. Jesus, o Filho de Deus, sofreu para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. E aí, nessa história toda, após essa breve introdução, eu quero convidar você a pousar os seus olhos e o seu coração lá em Romanos, porque a gente vai entender por que que os filhos de Deus sofrem, né? Porque às vezes a gente pode falar bem assim: meu Deus, eu tô te obedecendo, eu tenho andado de forma íntegra, ainda que não perfeita, porque eu não sou perfeito, eu sou perfectível e eu tenho sofrido. Por quê? E para isso, vamos ler Romanos 8, do 16 ao 20, que diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Observe, se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos deste tempo
deste tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nessa passagem que nós lemos, a gente tem aqui algo bem interessante. Temos duas palavras que nos chamam muita atenção, que é filhos, né? E a palavra sofrimento. Então você pode observar que fala se com ele, ou seja, se com Cristo sofremos, também com ele seremos glorificados. E aí eu quero trazer um conhecimento bem interessante, que é sobre essa palavra filhos, né? Em grego, filho, ele tem dois significados. Ele tem um significado chamado, pode ser filho, teknon, em grego. Essa é a palavra teknon, quer dizer filho imaturo. E a gente tem filho maduro, que é o chamado filho huios. Essa compreensão a gente pode ver, se você não tem a Bíblia de palavras-chave, você pode baixar a Bíblia Strong no aplicativo lá no seu celular, e aí você vai clicar na palavra e vai conseguir ver essas diferenças no texto, quando faz referência a filhos como teknon, que é um filho imaturo, que seria uma criança, e o filho maduro, que é o filho huios. Então, se a gente pega essa Bíblia aqui, ó, Bíblia de palavras-chave, hebraico e grego. Se eu vou lá em Romanos e eu vou no dicionário, se eu vou ler aqui, ó, teknon, eu acho que não dá para ver direito, mas deixa eu ver onde que tá. Cadê? Aqui. Teknon aqui, ó. Tá vendo? Não sei se dá para ver direitinho. Mas aqui vai falar que esse filho teknon é uma criança, né? Um menino, uma menina, é uma criança. E o porquê que eu tô explicando isso, sobre essa questão de ser filho maduro e filho imaturo. Porque lá em Romanos, no texto que a gente leu, se você for ler e ir procurando esse termo teknon ou huios, você vai ver que diz assim, ó. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse filhos aqui, se a gente clicar para ver o termo grego, é teknon. Ora, se somos filhos teknon, ou seja, filhos imaturos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E aí vamos continuar lendo o texto. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A revelação dos filhos huios, dos filhos maduros, dos filhos que após aceitar o sofrimento com Cristo, e após entender que os sofrimentos do presente tempo não podem ser comparados com a glória, esses filhos imaturos se transformam em filhos maduros. Filhos teknon para filhos huios. Filhos imaturos, crianças que não compreendem as coisas, para filhos que compreendem o sofrimento, assim como Jó, lá no final, compreendeu. E é interessante que Cristo, ele nasceu sabendo do sofrimento que o esperava. Ele veio para isso, ele veio como um servo sofredor. E se você for lá em Lucas 1:31, que é quando o anjo aparece a Maria, e se você for ler também e verificar o significado grego, quando o anjo aparece a Maria e diz assim, eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Esse termo filhos aqui, Jesus é huios, ou seja, Jesus ainda, antes de chegar no ventre de Maria, ou ainda no ventre de Maria, ele já é um filho maduro, ele é um filho huios, é um filho que veio com um servo sofredor, que entendia o sofrimento e que sabia que aquele sofrimento não poderia ser comparado com a glória que esperava. Por isso que ele fala, Pai, glorifica-me com a glória que tinha antes. Então ele sabia que o processo de sofrimento, ele ia viver aquilo ali, mas ele tinha maturidade, ele era um filho maduro para entender e viver o sofrimento glorificando o Pai. Então,
é importante que mais, talvez, importante, vamos dizer assim, estou sendo repetitiva, né? Mais importante do que saber por que sofremos, a grande questão é para que serve esse sofrimento, né? Jesus, como homem perfeito, ele sofreu. Aí eu pergunto, você que é imperfeito, mas está no processo, né, de perfeição, é uma pessoa perfectível, não é perfeita, mas está buscando viver em perfeição. Se Jesus, o perfeito, sofreu, a minha pergunta é, você não sofreria? A grande questão aqui que eu quero trazer não é responder por que sofremos, mas a grande questão que você deve fazer é como eu glorifico ao meu Deus no meu sofrimento. Vamos orar? Pai Santo, diante de Ti, pelos méritos de Cristo, nós nos apresentamos para dizer, Senhor, que é difícil entender o sofrimento e que nós, seres humanos, não temos a resposta da pergunta por que sofremos. Mas queremos, Senhor, sair de filhos imaturos, que questionam o sofrimento, que faz birra, como uma criança que se coloca no chão e começa a gritar diante da dor de não ter aquilo que se quer, como uma criança imatura, como um filho tecnon. Nós queremos transicionar para ser chamados filhos ruiós, filhos maduros, filhos que passam por sofrimento glorificando ao Senhor. Assim como teu Filho, Jesus, o Cristo, o nosso Messias, o nosso Senhor e o nosso Salvador fez. Aceitou o sofrimento pela glória que o esperava. Que nós possamos aprender, Senhor, a glorificar o Senhor no nosso sofrimento. E que, assim como a natureza espera com expectativa a revelação dos filhos, que nós possamos amadurecer, Senhor, para responder ao Senhor como filhos ruiós, filhos maduros. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a glorificar o Teu nome em cada sofrimento que nos é proposto. Senhor Deus, eu sei que Jesus aceitou a coroa de espinhos, os pregos nas mãos e nos pés, aceitou as chibatadas, bebeu do cálice da sua ira, Pai. Aceitou a separação de Ti, por amor a mim, por amor a nós. Eu sei que o sacrifício foi perfeito, mas eu quero te dizer, Senhor, que nós aceitamos abraçar a coroa de espinhos, abraçar, Senhor, essa coroa que pode furar os nossos corações, lesionar os nossos corações, rasgar os nossos corações e derramarmos, Senhor, a nossa dor diante de Ti, para que uma vez abraçando essa coroa de espinhos, em breve possamos receber das Tuas mãos a coroa de ouro e dizermos olhando nos Teus olhos, ó doce Mestre, valeu a pena. Ensina-nos a caminhar, Pai, como Jesus, o Teu Filho, caminhou, não como filhos imaturos, crianças que não aceitam o sofrimento, mas como filhos maduros que Te glorifica em cada sofrimento proposto. Nós Te louvamos aqui na terra, como o Senhor já é louvado nos céus. Te exaltamos aqui na terra, como é exaltado nos céus. E Te glorificamos, Pai, todos os dias, até o momento de Te olhar face a face. Nós Te agradecemos, Jesus, por ter abraçado o sofrimento como um filho maduro, para que nós, crianças, filhos tecnon, filhos imaturos, pudéssemos andar e crescer e amadurecer e glorificar o Pai assim como Tu fizestes. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Nós Te agradecemos em nome do Teu Filho maduro, Jesus, o Cristo. Amém. Tchauzinho, graça e paz. Cresça e amadureça. Tchau.